Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live no dia de hoje. Hoje, em especial, a advogada e associada do IARGS, a doutora Melissa Teles Baruffi, que vai abordar o tema Mitos e Verdades sobre a Lei de Alienação Parental. Confira o nosso site, blog, redes sociais e canal do YouTube, pois estamos com uma variada programação online. E também lembro que o artigo da próxima semana, dia 29 de junho, vai ser da vice-presidente diretora do Departamento de Direito Tributário do IARGS, a doutora Alice Greck. Ela vai abordar o tema A Proteção da Confiança, o direito do contribuinte de planejar a sua vida empresarial. Todos os artigos estão postados no blog e no site do IARGS. Chamando aqui já a doutora Melissa. Aguardando a conexão. Já fizemos cerca de uma hora atrás já um teste de conexão e estava tudo bem com a conexão da doutora Melissa. Aguardando a conexão com ela. Na sequência das videopalestras do Grupo de Estudo de Direito de Família, o próximo convidado vai ser o advogado e professor da URGS, Dr. Jamil Banura, que vai abordar o tema Abuso de Direito nas Ações de Família. Todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para pesquisar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Deixa eu ver aqui a doutora Melissa, de novo, convidando. Agora deu certo. Boa noite. Boa noite. Teles Baruffi, um assunto hoje bem instigante, né? Mitos e verdades sobre a lei de alienação parental. Doutora Sulamita aqui já saudando a doutora Melissa, Terezinha, a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Boa noite, doutora Sinamita. Boa noite a todos os amigos. Boa noite, Terezinha. Acho que está ótima a nossa conexão. Está me ouvindo Perfeito. bem? Maravilha, maravilha. Seja bem-vinda novamente, segunda vez nas lives aqui do IARG. Doutora Melissa, que já fez videopalestra, já fez artigos, sempre uma associada muito presente no IARG. Vou ler o seu mini currículo. Doutora Melissa Teles Baruffi é advogada, fundadora do escritório de advocacia Melissa Teles. É associada do IARGS, cursou MBA em Direito Civil e Processo Civil na Fundação Getúlio Vargas e especialização em Direito Civil, com ênfase em família e sucessões, no Instituto IDC Carreiras Jurídicas. Capacitação em holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório. Capacitação em Direito da Infância e Juventude pelo Conselho Nacional de Justiça. É presidente da Comissão Nacional da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. É presidente do Instituto Proteger e conselheira da OAB-RS. O tema que a doutora Melissa Teles Baruffi vai abordar hoje é mitos e verdades sobre a Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010. Doutora Melissa Teles Baruffi, um assunto hoje muito instigante, né? Do que trata especificamente essa lei, doutora Melissa? Bom, já dei boa noite, né, Terezinha, mas vou ainda usar o meu espaço aqui para fazer um agradecimento especial para a doutora Sulamita, para agradecer o espaço que o IARG sempre proporciona para todas as temáticas relacionadas à proteção, né?
Então, é um espaço muito importante. Agora, a minha felicidade é maior ainda, porque o IARGS está junto, né, nessa busca de esclarecimento, né, nesse processo todo que nós estamos vivendo aí, com pedidos de revogação da Lei 12.308/2010, como tu mencionaste. Eu quero assim, deixar o meu agradecimento, o meu carinho com esse instituto, e um beijo para a doutora Sulamita, saudades dos nossos encontros presenciais, mas para te parabenizar também por essas lives, né, que se tornaram assim, uma grande referência de conteúdo, né, de transmissão de conteúdo, eu acho que em todo o Brasil. Então, assim, só agradecendo mesmo esse espaço e todos os colegas que estão sempre participando conosco. Hoje, Terezinha, eu venho uma missão muito importante, que é buscar esclarecer alguns pontos do pedido de revogação, né, que está em tramitação na Câmara dos Deputados em relação à nossa lei de proteção. Minha responsabilidade é muito grande, porque eu ocupo um espaço de fala onde eu acredito vamos colocar, de grande necessidade, porque entendemos, né? Quando eu digo entendemos, eu estou colocando aqui todo o Instituto Proteger, que nós acabamos de fazer uma nota para esclarecimento de alguns pontos, porque nós não podemos permitir que a sociedade civil e que o legislador sejam induzidos a erro, que é, ao nosso ver, o que está acontecendo hoje. Então, esse espaço que eu ocupo, como eu estava conversando contigo antes, só quero legitimar, né, em estar ocupando esse espaço. Então, como eu estava mencionando contigo, eu estou quase há 20 anos trabalhando na área do direito de família, mas especificamente eu venho atuando com alienação parental desde 2008. Então, vejam, eu atuo com alienação parental antes da promulgação da Lei 12.308, que ela é de 2010. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte dessa lei, né, devido à sua necessidade. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, mas agora já tá voltou, ok. Né? Então, assim, já voltou. Só para explicar o porquê que eu ocupo esse espaço, né? Então, assim, venho trabalhando há muito tempo. Quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, já sabe que eu converso bastante sobre a 12.308 de 2010. Por quê? Por que 12.308 de 2010? Porque ela é uma lei protetiva, uma das leis protetivas, né, que passam a fazer parte do nosso sistema jurídico a partir ali da Constituição Federal de 1988, onde o Brasil entra realmente num novo cenário, um cenário de proteção integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, é um conjunto, né, de legislação protetiva. E hoje, se a gente ficasse, se a gente silenciar, né, frente a essas acusações contra a lei da alienação parental, na verdade, a gente estaria sendo irresponsáveis, porque nós temos o dever de informação, né? Então, eu fico, assim, realmente muito feliz em estar aqui, de ocupar esse espaço, muito agradecida a esse instituto, que é o IARGS, e muito agradecida também por hoje te ter ao meu lado mais uma vez para a gente fazer o enfrentamento de um tema tão importante, né, tão significativo para a nossa sociedade. Então, eu acredito que a gente vai conseguir aqui fazer uma noite muito especial. E nós não estamos só, Terezinhas, né? Porque esse trabalho não é um trabalho de um dia só, como eu disse. Nós tivemos muitas pessoas envolvidas, né, desse caminhar todo de proteção. Hoje eu estava aqui, ó, eu estou estudando, passei a tarde toda estudando, revisando todo o material. Eu estava conversando agora num grupo que nós temos de proteção à Lei 12.308 de 2010, agradecendo, né, as minhas colegas, esses milhares de doutrinadores maravilhosos, a doutora Samantha Sá agora, nossa psicóloga, uma referência na psicologia, está entrando aqui, obrigada pela tua presença. Então, nós somos acompanhadas, na verdade, de pessoas estudiosas, de pessoas que se debruçam, de pessoas que já produziram muito, sim, em relação a esse tema que nós vamos conversar. Né? Então, nós temos, sim, de fato, nós temos
o ECA, nós temos Código Civil, nós temos Código de Processo Civil, nós temos leis infraconstitucionais, nós temos muito trabalho aqui pela frente, né? Então, espero que realmente seja uma noite muito produtiva. E peço a Deus para que a gente seja de fato iluminadas, para que a gente consiga, Terezinha, esclarecer as dúvidas, né? Esclarecer os pontos que estão sendo jogados de forma irresponsáveis. Nós não podemos permitir. Então, tomara, né, com a proteção de Deus aqui, a gente consiga hoje fazer o bem, porque é isso que nós buscamos fazer, principalmente no nosso trabalho e na nossa parte institucional. Fazer o bem para que a sociedade fique mais equilibrada e que as pessoas sejam mais felizes e que a gente consiga acabar, diminuir, cessar essa violência intrafamiliar que não tem mais como a gente conviver com ela, né? Ninguém nega aqui que nós temos muitos tipos de violências, então nós precisamos trabalhar para efetivar as nossas leis protetivas, jamais para revogá-las. Todos conhecem, que estão aqui nos assistindo e que ainda vão assistir, conhecem seu trabalho, sua abnegação em relação à proteção de crianças e adolescentes e também os idosos. Inclusive, existe um manifesto do Instituto Proteger ao pedido de revogação da Lei 12.318/2010. Você poderia falar mais sobre isso? Muitos institutos e associações estão apoiando a revogação, esse manifesto que foi encabeçado pelo Instituto Proteger. Inclusive, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARD. Pode falar um pouquinho dos pontos principais desse manifesto? Claro. Quando nós tivemos conhecido, na verdade, existem muitos projetos, né, PLs, que buscam a revogação da lei. Há pouco tempo, tinha um PL que estava em tramitação já no Senado Federal, e a senadora, que ela era relatora desse processo, então abriu, né, chamou a sociedade, inclusive o IBDFANT, para Prazer Direito de Família. Tem hoje um grupo de estudos focado só na temática da alienação parental, realizou uma importante pesquisa junto com os associados, para saber qual era a intenção dos associados em relação a alguma modificação da lei para visando a melhoria e a efetividade. Bom, no final desse PL, foi concluído que não era caso de revogação da lei, obviamente, né? E sim, então, que pode-se trabalhar uma forma de se buscar maior efetivação, que é o que a gente vem falando nesses 11 anos de tramitação da lei. Todos nós sabemos que uma lei não basta para acabar com uma violência. Que bom se fosse assim, mas infelizmente não é. Nós precisamos de muito esforços para que a lei entre em vigor, para que a lei seja efetivada. E a lei da alienação parental é um exemplo disso, né? Nós estamos aí há 11 anos trabalhando, aperfeiçoando toda uma rede de proteção para acabar com essa violência. Só que acontece que as pessoas interessadas na revogação da lei, elas não parecem que não estão muito dispostas a pensar na construção da proteção, e sim acabar com a lei, né? Então, acabaram entrando com outros processos, com outros PLs, então hoje nós temos outros PLs tramitando na Câmara dos Deputados. Quando o Instituto Proteger tomou conhecimento de um relatório, certo? Eu tenho ele aqui, e hoje eu vou fazer um convite, Terezinha, muito especial para todos os colegas que estão nos ouvindo, né? Os interessados, que eu faço o convite. Primeiro, gente, a lei da alienação parental ela é pequenininha. Por favor, peguem a lei 12.308 de 2010 e façam uma leitura antes de qualquer conclusão. É importante que a gente leia o instrumento. Eu vejo muitas pessoas conversando sobre uma legislação e nunca leram, né? E quando nós tomamos conhecimento, então, desse relatório, tá? Que é o relatório Grupo de Trabalho da Secretaria da Mulher sobre a revogação da Lei de Alienação Parental, coordenado pela deputada Marília Reis, certo? Claro que nós já tínhamos conhecimento da defesa, né? De muitos absurdos que vêm sendo falado
nas audiências públicas que estavam sendo realizadas no Senado em relação à Lei 12.318. Mas, quando nós pegamos, de fato, esse relatório aqui, nós resolvemos, então, fazer uma nota, né, sobre os pontos que estão sendo abordados. Por quê? Porque eles são muito desassociados da realidade e eles fazem confusão conceitual muito significativa. E como eu disse anteriormente, nós temos subsídios e nós temos condições de esclarecer. E jamais nós podemos permitir que a sociedade e que o legislador sejam induzidos a erro. Nós não podemos permitir. Então, debruçamos num trabalho, fizemos uma nota técnica, e essa nota técnica, então, foi apresentada para várias pessoas, inclusive para o IADES, né, nosso instituto, que aderiu à nossa nota, assim como inúmeros profissionais da área do direito, da psicologia. A nota técnica, ela está disponível lá no nosso site, está disponível também na bio do nosso Instagram, para ser acessado por quem quiser. E hoje nós vamos conversar, Terezinha, sobre alguns pontos desse relatório, né? Então, por isso que eu peço, por favor, leiam a lei e leiam o relatório, né? E vamos conversar de uma forma amigável, né? Porque eu acho que para a gente construir a proteção, nós temos que ouvir o que as pessoas precisam dizer, tá? Então, Alguns assim, eu não sei se a comentários gente... aqui, não gostaria de interromper, mas algumas pessoas estão se manifestando. Doutor Gilney Cardoso, dando seu boa noite. O doutor Carlos Pritch, também, um seu boa noite. A doutora Samantha Boa noite. Sadsa, a lei é um dispositivo importantíssimo de proteção, disse ela. A doutora Laura Acleve, conhecer a lei é fundamental. Alguns Então, comentários se manifestando, dando boa noite, saudando a a sua doutora presença Laura, online aqui. a doutora Laura Levi, ela hoje é nossa secretária, ela é uma das Levi. fundadoras, né? Já foi vice-presidente do Instituto Proteger, hoje é secretária-geral. Faço um agradecimento a ela. A Laura está sempre auxiliando muito na construção do conhecimento. Inclusive, nós fizemos uma importante pesquisa jurisprudencial que será comentada hoje, e ela me auxiliou nessa pesquisa. Então, já faço meus agradecimentos. Como eu digo, e eu vou repetir muitas vezes aqui, nós não estamos sós, Terezinha. Nós temos aqui Com muitos certeza, colegas nos acompanhando, tá? com Então, assim, certeza. a notícia que eu trago hoje em relação ao PL mais específico, que a gente vai conversar, que é o 637/2019, é que ele está sendo tocado a caixa, né? Os defensores aí da revogação estão pedindo para que a lei seja votada em regime de urgência. E hoje ele entrou em pedido de urgência, vejam só que absurdo, né? E o deputado Alexandre Leite, confesso aos senhores, eu não conhecia, passei a conhecer no dia de hoje, já quero fazer meus agradecimentos a ele pela lucidez que ele já vem mostrando, porque ele já vai ser o nosso relator do PL, tá? E ele diz o seguinte, não, por que tramitação urgente? O PL tem que ter uma tramitação normal, é um assunto que interessa à sociedade, é um assunto de proteção. Vamos conversar, vamos debater. Se existe possibilidade de melhorar o instrumento legislativo, ótimo, vamos pensar como devemos pensar dentro de uma democracia. Então, eu já fiquei muito feliz, já estou trazendo essa notícia maravilhosa, já coloquei o Instituto Proteger à disposição dele. Eu tenho certeza que todo o nosso corpo técnico aí não vai poupar esforço para fazer qualquer tipo de esclarecimento que se faça necessário. Então, o deputado Alexandre Leite é o nosso relator, né, do PL 637/19. E hoje nós estamos aqui para enfrentar, sim, alguns pontos que estão sendo trazidos pelos defensores da revogação da lei da alienação. Começando, Terezinha, eu vou começar pelo um simples ponto, né, de conceito, mas que é extremamente importante. E todos nós precisamos entender de forma séria. Explico. Muita gente fala, gente, em síndrome de alienação parental. Síndrome de alienação parental.
tá? Síndrome é um conjunto, né, de sintomas que uma pessoa pode ter e desenvolver uma doença. Essa doença, essa síndrome, para ser reconhecida, ela tem que ser reconhecida pela área da saúde. Tem que ter um CID, tem toda uma discussão. Essa síndrome de alienação parental, ela foi estudada profundamente, vamos dizer assim, na década de 70 e 80, nos Estados Unidos, certo? Tem um psiquiatra chamado Richard Gardner, que foi um dos estudiosos da lei, da síndrome de alienação parental. E vejam só, não foi o primeiro. Então, aqui eu tenho vários artigos que eu posso estar indicando para vocês, da Tamara, depois eu vou colocar aqui no final, de pessoas que estão explicando toda a origem desse estudo de síndrome de alienação parental. Depois certo? passe seus contatos, tá? Redes Sim, sociais, porque para as assim, pessoas poderem ter conhecimento. o que eu quero dizer é que tudo que eu for falar hoje, eu posso dizer a fonte. Certo? Não estou tirando nada da minha cabeça, não é nada de astrologia, apesar de eu achar um monte de coisa, sim, tá? Mas eu estou hoje trazendo aqui embasamentos técnicos, tá? Então, assim, essa síndrome de alienação parental, se vocês me perguntarem, então, o que eu acho, né? Eu acho que existe. E acho que existe fundamento científico já, apesar de ainda não ter sido reconhecida, existe uma discussão na área da saúde, acho que existe fundamento e existe a síndrome de alienação parental. Mas vejam só, o Brasil não legislou sobre a síndrome da alienação parental. E não venham me dizer que os defensores da lei da alienação parental querem dissociar a síndrome da alienação parental porque estão falando mal do Richard Gardner. Não, gente, ninguém está dissociando nada porque não há nada para se dissociar. Significa que o Brasil, lá em 2010, após uma tramitação linda do PL que originou a lei da alienação parental, após muitos estudos e muitas pessoas se dedicando a essa temática, resolveu legislar sobre ato de alienação parental. O Brasil disse que qualquer ato de alienação parental é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Dr. Elísio Pérez, sim, um juiz magnífico, um pensador maravilhoso, um doutrinador, um juiz do trabalho de São Paulo, foi ele que se debruçou e se dedicou a essa lei. Foi ele, sim, que nos ensinou muito sobre ato de alienação parental. E ele explicou no nosso primeiro Congresso Nacional de Alienação Parental, que aconteceu na Escola Superior de Advocacia, aqui no Rio Grande do Sul, lá em 2011, o que é ato de alienação parental. Então, ele disse, gente, se eu pegar uma criança e machucar essa criança, bater nessa criança, né? Eu estou cometendo uma violência contra essa criança. Neste momento, eu estou cometendo um ato ilícito contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Eu estou cometendo um ato tipificado no Código Penal. Eu não posso bater numa criança. Eu não preciso pegar essa criança, levar para uma terapia, para uma análise psicológica para saber se deu meu tapa, ela desenvolveu um problema psicológico, para que então eu seja responsabilizada. A mesma coisa foi feito na lei da alienação parental. O que acontece, Terezinha? Nós poderíamos ter começado pelo início, né? Mas a gente já começou trazendo fazendo o enfrentamento. Eu queria lembrá-los que até 2002, o filho ainda era utilizado, protegido na legislação, para ser dado para aquele que não tinha dado culpa para o divórcio, para o desquite. Lá na lei do desquite, lembra do lei do desquite? O que acontecia? Dizia o seguinte, o filho vai ser entregue para aquele que não foi culpado do desquite. Depois modificaram um pouco e disseram, vai ser dado até certa idade para a mãe, se fosse menino, depois era entregue para o pai. A criança, o filho, não tinha voz, não tinha espaço, ele era simplesmente um objeto. Não se olhava para a criança e para o adolescente no momento de decidir com quem ele vai ficar para o melhor interesse dele. E o que nós estamos fazendo hoje é dizendo exatamente o contrário. Sim, filho é de pai e de mãe. Filhos não precisam sofrer com as inteligências conjugais.
Os filhos vão ficar na companhia daquele que tiver melhor condições de criá-lo. Em todos os sentidos. Filho não é mais instrumento, não é mais prêmio, não é mais ferramenta, não é mais, acabou. Nós temos um movimento de igualdade parental acontecendo. Então, assim, o que nós temos que pensar nesse momento, Terezinha? Nesse momento que nós estamos falando de ato de alienação parental. Olha a interferência que o Estado está fazendo na família. Sim, o Estado está dizendo o seguinte: não pode falar mal do cônjuge para o seu filho. Não pode. Ah, mas eu não posso falar que o pai dele não presta. Eu não posso falar que a mãe não presta. Não pode. Não pode. Ah, mas então tu tá falando que vai desenvolver um problema psicológico na criança. Vai! Ah, mas a síndrome não é coisa. Não preciso da síndrome. Aí eu não preciso da síndrome. Porque eu tenho estudos relevantes na área da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, dizendo que filhos não podem ser envolvidos em conflitos familiares. Filhos não podem ser torturados. Criança e adolescente, jovens, eles estão em desenvolvimento da sua personalidade. Eles não podem, porque eles não têm discernimento. Por isso que eles precisam ser protegidos. Por isso que o Brasil abraçou a doutrina da proteção integral. Ninguém é desinteligente ao ponto de negar isso. Vamos para um caso concreto, né? As pessoas dizem, mas então agora o pai saiu de casa, largou a mãe, não paga pensão, não cumpre suas obrigações, e agora a mãe tem que dizer que o pai é bom. Não! Ninguém está dizendo para dizer que o pai é bom. Apenas estão se dizendo que não se pode mais torturar a criança e todo momento que ela fizer algo errado, eu comparar ela naquele genitor que não é bom. Porque as crianças 50% têm uma ótima dela... percepção. Exatamente. Então eu tenho que separar isso, eu tenho que aceitar, né? Então assim, para quem não... Ah, Melissa, mas então tu defende que um genitor que não paga alimentos pode ver o filho? Claro que sim, porque é o direito do filho de conviver com o genitor. Agora, para aquele genitor que não paga alimentos, ele é tipificado, sim, inclusive no Código Penal como abandono financeiro. Para esse genitor que não paga alimentos, existe lei que tira a liberdade dele. Exatamente. Nós temos instrumentos, ninguém está trocando nada. A lei da alienação parental, ela não está compensando nada. Ela está protegendo um lado que estava sem proteção. Ela veio de forma clara, de forma didática e de forma preventiva dizer que não posso cometer atos de alienação parental contra meus filhos. Ah, mas é o único país que tem essa lei. É o único país, porque não existe nenhum outro país que tenha essa lei. Assim como o único país que tem a Maria da Penha. É o único país, sim, que legislou de forma preventiva sobre atos de alienação parental. Agora, assim como a Tamara, né? A Andréa Calçada, a Sandra Vilela, elas se debruçaram para fazer pesquisas nos tribunais americanos. Também é usado nos Estados Unidos e na Europa a doutrina da alienação parental. Só que lá, para eles precisam que a criança tenha a negativa, que a criança já não queira conviver com outro genitor. O nosso sistema brasileiro, ele foi além. Ele está dizendo o seguinte, não, vamos agir de forma preventiva. Se a gente perceber que existe um genitor não sendo inteligente e está envolvendo o filho nesse conflito familiar que não é dele, eu posso advertir essa pessoa, eu posso dar oportunidade para essa pessoa parar de cometer esse ato de violência. Essa é a nossa lei da alienação parental. A nossa lei da alienação parental, ela visa a proteção dos filhos. Ah, mas a lei da alienação parental protege as mulheres, é contra as mulheres. Não, ela não é contra as mulheres. Acontece que a maioria das guardas eram, sim, das mães. Porque a gente ainda vive uma evolução, inclusive nesse ponto da guarda. Porque nós tínhamos pais mais ausentes, sim. Pais que iam embora, pais que não queriam saber de guarda, que não queriam saber de convivência.
e que por conta de todo um trabalho social e de políticas públicas ativas, nós estamos chamando esse pai para dentro do afeto e esse pai está vindo. E esse pai está batendo na porta do judiciário e esse pai está dizendo, ok, eu quero sim, eu quero participar mais. Eu quero. Ah, Melissa, mas tem um monte de pai que não quis. Bom, mas eu não estou legislando para esse monte de pai que não quis. Para esses pais que não quiseram, para esses pais que abandonaram, eu tenho inclusive uma teoria que é do abandono afetivo, que o nosso sistema jurídico já está aplicando indenizações significativas. Órfãos de Então, pais para cada vivos. situação, claro, para cada situação, nós temos um instrumento protetivo. A guarda compartilhada, que defensores da revogação da lei também são contra, não quero guarda compartilhada. Por quê? Ah, porque eu não quero me relacionar com o meu ex. Bom, mas o teu ex é pai dos teus filhos e isso tu não vai conseguir mudar. Não vai. É difícil? É difícil. Tem situações muito complicadas e tem pontos difíceis de enfrentamento. Claro que sim, ninguém vai negar isso. Mas nós precisamos amadurecer, nós precisamos evoluir nessa questão. Claro. Terezinha, imagina o seguinte, há um tempo atrás, eu estava estudando na doutrina do meu querido Zeno Veloso, né, sobre direito à sucessão, quando ele comentou a Constituição Federal de 1988, que eu indico sempre, ele fala de forma maravilhosa sobre os filhos que eram classificados, os filhos que eram os filhos que eram tidos fora do relacionamento do casamento, que não eram reconhecidos, que nem direito a alimentos eles tinham. Filhos espúrios. Filhos eram classificados a partir de ontem, Terezinha, porque a gente está falando de Constituição Federal de 1988. Ontem nós dissemos que os filhos são todos iguais, que não há classificação entre filhos. Ontem nós dissemos isso. Imagina que quando nós tiramos do pai o direito de matar o próprio filho, será que ele aceitou numa boa? Será que ele aceitou legal, que ele não podia matar o filho, que ele não podia tirar o olho do filho, que ele não podia reconhecer o filho da amante? Não. Toda mudança social, ela é complicada. Mesmo quando a gente está falando de proteção. Essa é a verdade. Só que agora nós precisamos fazer o seguinte. Nós estamos dizendo algo extremamente sensível, sim. Filho não é só da mãe. Por mais que as mulheres tenham um mérito gigantesco na vida de muitos filhos adultos hoje, porque sim, muitos filhos foram abandonados pelos seus pais. Muitas mães foram abandonadas pelos seus maridos e criaram seus filhos em carreira solo. Essa é uma realidade. Verdade. Existem políticas públicas para isso. Só que nós estamos numa evolução da sociedade, nós estamos partindo para um outro contexto. Não há que se falar mais disso. Há que se buscar ferramentas para se fazer o equilíbrio parental. É nisso que nós temos que fazer. Então, Terezinha, esse convite ele é sensível sim, porque ele está interferindo numa forma muito particular, né? A violência familiar, ela é altíssima, né? A violência intrafamiliar. Aumentou muito. Mas antes da gente falar da violência, deixa eu ler aqui alguns comentários, porque também é um assunto difícil. Como todos podem ver, a doutora Melissa Teles Baruf, ela é uma referência no assunto e ela fala com muito amor, com muita paixão sobre esse assunto. Quero registrar a presença da doutora Cláudia Brosina, que está aqui. A doutora Laura colocou, parabéns pelo teu conhecimento, Melissa. O doutor Carlos Priti colocou aqui, sou apenas um pai, que não estou convivendo com a minha filha de 7 anos hoje. E o mais preocupante é que ela não sabe onde está o pai desde outubro de 2019. Existem os dois lados sempre, né? A doutora Samanta colocou, isso é violência psicológica. O Lucas Santos Barcelos também colocou, eu estou buscando, estou há 10 meses vendo meu filho somente na residência materna. A doutora Laura colocou também, precisamos lutar pela lei da alienação parental. Doutora Maria de Fátima, parabéns, doutora Melissa. A doutora Juliana Uber, excelente te ouvir, doutora Melissa.
entre vários outros comentários, né? Mas vamos falar sobre essa questão da pressão psicológica, esse tipo de violência. Como todos É, sabem, existem os dois lados da moeda, né? Existem os pais que querem ser pais e existem os pais que simplesmente dão esse abandono afetivo, né? E tornam os filhos órfãos de pais vivos. Acontecem os dois lados da moeda sempre, né? sim. Mas o importante, então, né, nós tratamos da síndrome de alienação parental, de ato de alienação parental, nós estamos falando que a lei em relação contra as mulheres não é verdade, né? Inclusive, a lei, ela abrange não só a mãe como alienadora, mas o pai como alienador, os avós como alienadores. Na verdade, o que a lei não abraça e ela precisa abraçar, e eu até sugiro que nessa modificação, nesses novos estudos que estão acontecendo para a alteração da lei, que ela venha a incluir como alienado pessoas como o idoso, por exemplo, que já vem sendo defendido com uma tese maravilhosa por analogia. Aí eu tenho que citar a doutora Cláudia Barbedo, uma referência nesse assunto. Hoje nós temos a doutora Tamara, que está defendendo, inclusive, a alienação parental para as crianças, para as pessoas deficientes. Ela pode, então, estar sendo aplicada como analogia. Então, na verdade, a lei da alienação parental, ela precisa ser expandida, né, para abranger outras pessoas que são alienadas. Agora, alienador, a lei não fala só em mulher. Ela está clara falando que qualquer genitor, qualquer pessoa pode alienar uma criança e vai responder pela 12318/2010. Tá? Mas agora, Terezinha, nós vamos passar por um ponto importante. Como eu disse, sim, eu estou fazendo a live em fatos, no que está escrito. Tá? Então, eu estou pegando aqui o grupo de trabalho da Secretaria da Mulher sobre a revogação da Lei de Alienação Parental, coordenadora a deputada Marília Reis. O relatório começa o seguinte: há alguns anos, a Secretaria da Mulher da Câmara Federal vem recebendo denúncias vindas de todo o país de casos em que mães estavam perdendo a guarda de seus filhos em decisões judiciais baseadas na Lei 12308 de 26 de agosto de 2010, Lei da Alienação Parental. LAP, após terem denunciado situações de violência doméstica ou abuso sexual contra crianças e adolescentes. Tá? E aqui a gente tem vários outros trechos que a gente poderia destacar. Na página 3 de 15, nós vamos ter uma outra concessão que eu vou fazer em relação ao mesmo que eu li aqui no início. Ao considerar que a alienação parental ocorre ao realizar falsas denúncias contra genitor ou familiar deste, o genitor acusado se respalda para acusar o outro e, com isso, buscar reverter a guarda, o que costuma ocorrer de forma automática antes mesmo de finalizado o laudo pericial. Bom, eu espero ser bastante clara nesses pontos, porque é aqui que eu quero salientar a importância da atenção de toda a sociedade civil, principalmente dos legisladores. Isso que está sendo colocado no relatório e está sendo defendido por muitas pessoas, né, em audiências públicas, por exemplo, é de uma responsabilidade muito grande. Eu vou explicar. Quando eu comecei a nossa live, eu disse que nós temos o dever de informar as pessoas, porque nós não podemos deixar que as pessoas sejam induzidas a erro. Isso que eu estou lendo aqui nesse relatório, para mim, não é só frases num papel. No meu entendimento, é uma denúncia. Essas pessoas estão dizendo que tem muitas crianças que foram entregues para pais abusadores após trâmite no judiciário, simplesmente por uma mãe ter feito uma denúncia de violência doméstica ou de abuso sexual. Esses dados precisam, por urgência, serem verificados pelo Ministério Público. O Ministério Público precisa saber quais são esses processos onde essa violação de direito que está sendo denunciada, eles precisam ser verificados. Terezinha, nós temos toda uma lei infraconstitucional que eu estava dizendo para ti, que era a Lei 12302 de 2010. Ela não é desassociada de todas as outras leis.
Ela respeita o Código Civil brasileiro e ela respeita o Código de Processo Civil brasileiro. Neste mesmo relatório está dito que foi analisado jurisprudências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aonde essa barbaridade estaria acontecendo. Após mães, repito, dizerem simplesmente por fazerem denúncia de abuso sexual ou de violência doméstica, chega a pessoa lá e diz, não, isso aqui é alienação parental. Vou ler. O que costuma ocorrer de forma automática antes mesmo de finalizado o laudo pericial. Não é condizente com a realidade. Isso não é axiologia. Isso não é axiologia. É diferente de eu chegar aqui e dar a minha opinião sobre uma lei. Não é opinião. Eles estão dizendo que as guardas são automaticamente invertidas. Não é condizente com a realidade. Nós fizemos um levantamento, eu digo agora a doutora Laura, que eu citei no início, um levantamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a mesma cautela vem sendo tomada em outros tribunais de referência no nosso país. A cautela prescrita no Código de Processo Civil e no Código Civil. Para que o juiz inverta uma guarda, Terezinha, ele precisa estar munido, ele precisa estar seguro. E, principalmente, ele tem que saber se o outro lado tem condições de receber. E o que elas estão dizendo, defensores da revogação da lei de alienação parental, é que crianças são entregues para pais pedófilos. Vejam a gravidade dessa acusação. Muito. Por isso que o Ministério Público ele tem que investigar. Porque, claro, primeiro, elas estão chamando pais de pedófilos. Então, quer dizer que para eu dizer muito que uma grave. pessoa é pedófila, eu tenho que ter tido um processo, sim, aonde transitou em julgado, sim, e essa pessoa foi condenada. Então, se existem esses milhares de filhos entregues para pais pedófilos porque usaram a lei da alienação parental indevidamente, e essas mães foram separadas desses filhos, eu quero saber aonde estão essas crianças. Eu quero que o Ministério Público investigue cada uma dessas situações. Porque se isso aconteceu, nós temos uma falha gravíssima ocorrendo no nosso judiciário. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Agora, doutora Sulamita, minha presidente, eu quero agradecer a confiança, esse espaço, para eu ter a liberdade de estar falando o que eu estou falando. Isso é democracia. Com certeza. Isso é gerar conhecimento. Agora, vamos pegar a lei. Posso ler outros comentários enquanto isso? Enquanto procura a lei? A doutora Maria de Fátima colocou: parabéns, doutora Melissa. Doutora Juliana, excelente te ouvir, doutora Melissa. Doutora Mareneida Mariano, tema sensível e relevante. Doutora Cláudia Barbedo, Melissa maravilhosa, te amo, sempre é bom te ouvir. Doutora Andréa Calcada, diz que vai precisar sair. Querida Melissa, gostei muito, queria o link para divulgar. Esta live vai estar no IGTV e amanhã postada no canal do YouTube do IARGS. Aproveite e peço que todos se inscrevam no canal do YouTube do IARGS. Basta lá procurar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Doutora Cláudia Barbedo também colocou: tu és um sucesso, também acho. Que precisão nas tuas colocações. Parabéns. Várias pessoas aqui entrando, falando, comentando. A doutora Sulamita falou aqui: situação gravíssima que tem que ser investigada. Colocação aqui da doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS. Com a palavra, doutora Melissa. Obrigada, queridos colegas, amigos. Como eu disse, é um tema difícil e eu fico muito feliz pelo espaço e pela contribuição de cada um. A doutora Andréa Calçada, um beijo, obrigada por estar participando. Eu estou com os artigos dela que estava estudando, é uma grande referência, uma estudiosa mesmo, vou citar todos os artigos dela para depois, para quem quiser se aprofundar no tema.
Mas eu quero voltar a esse ponto, né, aonde estão dizendo, então, que a lei da alienação parental é utilizada para beneficiar pais pedófilos, tá? Então, assim, eu não me sinto nem bem em repetir essas palavras, né, que são jogadas ao vento de forma totalmente irresponsável. Mas, como eu fiz essa proposta de fazer esse enfrentamento, acho que é importante que eu esclareça exatamente do que eu estou falando. Então, disseram, então, que fizeram uma pesquisa jurisprudencial, mas é muito sutil, diz o seguinte, porque tem segredo de justiça, nós não podemos nos aproximar, aprofundar, né? Então, responsabilidade, tá? Por quê? Na nossa pesquisa, onde nós temos as jurisprudências para indicar, nós podemos perceber que nos principais tribunais, a conduta do magistrado é de atenção na hora de inverter qualquer guarda. E ele pode se valer do parágrafo 5º, tá? Do artigo 1584, vou ler para vocês. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sobre a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco. Ou então, porque da forma como colocam, parece que o juiz ele é obrigado a escolher entre um alienador e um abusador. Né? Ele tem que escolher. Então, ele acredita de forma totalmente irresponsável e vai lá e inverte a guarda, porque agora a alienação parental é moda. Não, desculpa, não é isso que a jurisprudência diz. A jurisprudência diz que o juiz está tomando toda a cautela, inclusive existe um artigo onde o juiz tem que fundamentar a sua decisão. Agora, senhores, pode ter ocorrido de que um juiz tenha recebido um processo aonde é tão gritante uma alienação parental, onde uma criança está sendo exatamente violentada dentro de uma situação gravíssima, e ele verifica que aquele que está alegando, está provando, e verifica que aquele que está alegando, que está provando, também tem condições de ter a guarda, por que o juiz não pode inverter a guarda? Se é para proteção do menor. Porque ele está tirando a guarda da mãe para passar para o pai. Opa, peraí. Agora vocês vão dizer que né? Não preciso nem... Esse ponto eu não vou nem comentar, tá? Então, assim, todas as jurisprudências que nós temos acompanhado, existe, sim, uma questão de observar a cautela para a inversão da guarda. O que as pessoas que buscam a efetivação das leis nesses 11 anos defendem? Que é o contrário do que dizem. Terezinha, o que acontece na vida real, na prática? Não é lá na esbórnia, como elas falam, né? Quem quer revogar a lei, às vezes, vive na esbórnia. Eu vivo em Nárnia, como minha mãe disse que eu vivo em Nárnia. Então, se ela estivesse em Nárnia, a gente até podia se comunicar melhor. Mas é na esbórnia. Porque aqui no Brasil, com todo o respeito, tá? Com todo o respeito, o que acontece? Nós temos um processo onde, muitas vezes, tá claro que tem alienação parental sendo praticada, existe uma resistência por parte do magistrado em aplicar a lei da alienação parental. Isso mudou? Claro que mudou. Isso está mudando? Claro que está mudando, graças a Deus. Todo esse trabalho que vem sendo feito de divulgação, de conscientização, realmente está levando que os operadores do direito observem os atos de alienação parental com mais responsabilidade. É óbvio que estão aumentando, é óbvio que vai aparecer na jurisprudência a aplicação da lei, porque é isso que se quer. Agora, antes da Lei Maria da Penha, não existia condenações por Lei Maria da Penha, gente, isso é óbvio. Agora existe uma lei de alienação parental, nós vamos ter jurisprudências com a aplicação da lei de alienação parental. Certo? Exatamente. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas é um absurdo. Bom, mas se tu está cometendo alienação parental, para de cometer alienação parental. Não concorda que tu... mas eu posso cometer alienação parental? Bom, não pode. O ordenamento jurídico brasileiro está dizendo que não pode.
Ah, mas a gente já tem o ECA, a gente já tem outras coisas, não precisa da lei de alienação parental. Ontem, nós aprovamos a lei da palmada. Ontem, estava aqui anotado o número da lei que eu queria trazer para vocês, que eu estava Do dizendo que nós estamos Bernardo, do menino dizendo Bernardo, não é? do menino Bernardo. Nós estamos dizendo que, olha só, não pode espancar o filho, né? Ah, mas aí as pessoas, não, mas o legislador está dizendo, tá dizendo que eu não posso educar o meu filho, que eu não posso dar uma palmada no meu filho. Não. O legislador, ele está dizendo que existem muitas crianças morrendo por espancamento, Meu Deus, e como? Infelizmente. né? As UTIs, as emergências, recebem crianças queimadas, espancadas. Há poucos dias encontraram um menino que estava amarrado, cadeado dentro de um túnel, sei lá, no final do corredor do apartamento. Então, assim, Eu violência vi essa existe, matéria. tá? Então, O assim, o caso que que daquele acontece, menino do Rio de tá? Janeiro, aquele Henry Borel, né? Coisa horrível, né? Isso. Então, assim, o que que acontece, tá? Infelizmente, nós estamos discutindo algo que me parece, muitas vezes, que tem um aspecto muito pessoal, né? Eu acho que algumas pessoas que não ficaram felizes com o resultado dos seus processos pessoais resolveram, então, dizer assim, então nós vamos acabar com uma legislação porque ela não atendeu a, a, ao meu interesse, né? Me parece, às vezes, que nós estamos nesse contexto. Mas o que eu quero dizer é que eu fico até feliz, Terezinha, que esse tema ele esteja recebendo tanta atenção. Né? Agora, como eu estava falando no início, fiquei muito feliz com esse deputado, quero conhecer esse deputado. Eu vou para Brasília porque eu quero conversar com ele, pelo Instituto Proteger, pelo IBDPAN, com uma comissão, mas eu quero falar com ele porque eu achei ele uma pessoa muito sensata. Não conhecia ele, conheci ele hoje, quando ele assumiu relatoria, e ele disse, não tem nada de urgência aqui, não tem nada que passar por cima de democracia, a gente vai discutir essa lei protetiva, a gente vai ouvir as pessoas. E eu quero que ele me ouça, porque eu quero que ele veja o que está escrito aqui e que ele diga assim, eu quero ver esses processos aqui, onde filhos foram entregues para pais pedófilos. Isso eu quero que ele faça, junto com o Ministério Público, né? Porque não pode, a gente não pode mais viver num país onde a violência intrafamiliar é lá em cima. Todos os dias nós estamos perdendo crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Nós temos urgência em políticas públicas. Nós temos um problema gravíssimo nas investigações de violência sexual. Sim, gente, é gravíssimo a violência sexual no nosso país. Não é nada do outro mundo. Ninguém aqui que defende alienação parental defende abusador, como essas pessoas ficam dizendo. Nós estamos extremamente preocupados, sim, com a violência sexual no nosso país. Nós estamos editando as leis, inclusive, como agora a nova lei que veio com toda a parte de depoimento especial, escuta especial, porque nós precisamos ouvir e entender as nossas crianças, nós precisamos instrumentalizar a rede de proteção para alcançar a proteção integral. Nós precisamos, com urgência, proteger. E aí, o que nós estamos ouvindo hoje? Um grupo de pessoas distorcendo informações para conseguir revogar uma lei baseado em fatos que não são verdadeiros. Gente, nós precisamos analisar os fatos. A maioria de nós é advogado. E como eu digo, o médico, onde o médico tem que estudar? No corpo do paciente, não é? O advogado é no processo. Eu não posso sair repetindo. A lei de alienação parental é usada para reverter guarda, para entregar guarda para pai abusador. Não, é o contrário. Nós estamos trabalhando para buscar efetividade para que a lei seja aplicada nos casos onde filhos são abusados de forma psicológica. Aí eu vou te dizer o seguinte, pode acontecer, Terezinha, de que num processo família, onde nós temos uma disputa de guarda, onde nós temos um problema seríssimo de partilha de bens, onde nós temos todo o processo familiar, que nós somos conhecedores, principalmente os advogados, surja, do nada, uma denúncia de abuso sexual. Certo? É uma denúncia de abuso sexual.
essa denúncia de abuso sexual, com certeza ela vai ter que ter um processo crime, porque abuso sexual, ele não é de competência da família, ele é de competência da área criminal, ele é tipificado no Código Criminal. Então, vai existir um processo criminal em tramitação. Aí elas trazem o seguinte, mas é difícil de constatar o abuso sexual. Sim, é difícil de constatar o abuso sexual. Vamos trabalhar isso? Tem muitos casos que não são resolvidos por falta de prova. Sim, vamos trabalhar isso? Qual é a solução para isso? Qual é a solução? Um problema que é muito mais antigo? Ou vocês querem me dizer agora que a violência sexual começou a surgir porque a lei da alienação parental foi aprovada em 2010? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas existem, na defesa, existem advogados que usam a lei da alienação parental como defesa. Tá bem, ok? Por isso que nós temos todo um judiciário aparelhado para verificar as teses, para a busca da verdade. Nós temos um judiciário para fazer isso. Nós temos todo um conjunto, né, de profissionais atuando nessa rede de proteção. Se existe falhas, e é negável que existe falhas, nós precisamos consertar as falhas. Nós precisamos nos debruçar com seriedade para buscar soluções para este problema. Não é revogando uma lei de proteção, não é colocando a culpa em cima de uma lei que não tem nada a ver com esse problema. Doutora Mas Melissa, tem advogados. Estamos com quase uma hora de live e eu quero só ler mais alguns comentários aqui para a gente chegar às suas considerações finais. A doutora Julie Chilante, parabéns pela live, assunto muito relevante. Doutora Samanta, informações fundamentadas, perfeito. A doutora Roberta Schaun também entrou aqui, várias pessoas lhe saudando. E eu gostaria só de lhe pedir um momentinho antes das suas considerações finais para a gente falar um pouco das nossas redes sociais, do IARGS. Nós estamos com 2.998 seguidores no Instagram, no Facebook com 3.245, Twitter com 538 seguidores e o canal do YouTube com 687 inscritos. Esta live aqui com a doutora Melissa Teles Baruffi já vai estar postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Aliás, ela me disse poucos minutos antes de começar a live que ela vai distribuir essa live para um monte de gente, inclusive para deputados. Olha a responsabilidade. A doutora Melissa Teles aqui, ela está fazendo, como a gente viu, um desabafo em relação à possível revogação da lei de alienação parental. E o Instituto Proteger, ele encabeçou um manifesto que está sendo apoiado por vários institutos, várias associações, entidades, inclusive o IARGS. Doutora Melissa Teles Baruffi, suas considerações finais. Terezinha, não estou acreditando que o nosso tempo já está acabando. Uma hora. E sabe o que eu estava me lembrando? Amanhã faz um ano que eu fiz a primeira live contigo. Foi 25 de junho. E hoje é dia 24. Coincidência, né? Um ano. Nossa, mesmo, muita coincidência. Eu quero mencionar uma lei que é a Lei 13.811 de 2009, que alterou o artigo 1520 do Código Civil Brasileiro. E eu achei muito interessante que me pediram a minha opinião sobre essa lei, chamou a atenção. Sabe o que ela fala? Ela fala o seguinte, olha só. 13.811 de 2019. Essa lei fala que o Brasil proíbe casamento de menores de 16 anos. Aí vocês vão dizer o seguinte, Melissa, mas agora, 2019, proibindo o casamento de 2016, 16 anos, são todo uma temática que nos faz pensar o seguinte, tem gente que defende o seguinte, porque não precisa de uma lei específica, né? Precisa. O ordenamento jurídico, ele precisa efetivar, às vezes, o que está escrito na Constituição Federal, né? O que está escrito em outros ordenamentos, inclusive internacionais,
porque ele precisa repetir para a sociedade, dizendo o seguinte: olha, o ordenamento jurídico brasileiro torna isso contrário. Nós não aceitamos isso. Essa conduta é contrária ao nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nós somos contra o casamento infantil. E nós editamos leis para dizer o óbvio, porque nós precisamos dizer o óbvio. Porque os índices de casamento infantil são absurdos. Nós editamos uma lei, após perder um menino, que acionou toda a lei de proteção e não foi ouvido. Porque nós precisamos dizer para as pessoas que as nossas crianças não podem morrer de negligência. A Lei 12.308 de 2010, ela foi editada num contexto extremamente importante, onde nós estamos dizendo que o ordenamento jurídico brasileiro não quer mais que filhos sejam usados em disputas conjugais, que não se pode utilizar filho como instrumento de vingança, que não se pode destruir afetos, que não se pode torturar crianças, mostrando para ela a frustração de um amor que não deu certo. Eu legitimo todas as mulheres, todas as mães que criaram seus filhos sozinhos. Eu legitimo. Obrigada. Mas se essa mulher criar os seus filhos sozinha e dizer assim, olha, tu não tem culpa porque o teu pai te abandonou. Claro. Ele deve te amar. E talvez um dia ele retorne para ti. E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. Porque lá no Alan, lá no livro do Alan Minas, lá no Morte Inventada, lá no Ensaios e Vozes... De uma live que você já fez comigo. Eu escrevi o artigo que se diz ato de perdão é personalíssimo. Sim. Se o filho quiser perdoar o pai que foi embora, o perdão é personalíssimo, é um direito do filho de fazer isso. Ninguém tem que ficar magoado porque o filho é feliz com outro genitor. Pelo contrário, tem que se sentir feliz porque ele está sendo fortalecido na outra parte dele de 50%. Os nossos amores podem dar errados, mas os nossos filhos precisam ser preservados disso. Claro. E é isso que o ordenamento... E é isso que o ordenamento jurídico brasileiro está dizendo. É isso que ele está dizendo. Não usem mais os filhos. Parou. Não pode. Agora, vai existir casos onde, infelizmente, que nós teremos o outro lado, sim, não apto, não atendendo os requisitos que a própria lei da alienação parental diz. A própria alienação parental diz que nós vamos proteger uma convivência mínima quando tiver um conflito agudo, desde que a outra parte possa, que não seja prejudicial para a criança. Vai existir momentos em que a própria perícia vai ter que opinar pelo afastamento. Infelizmente, existem muitos filhos de pais abusadores que não vão poder conviver com esses pais. E para isso, existe o nosso trabalho como profissionais da área do direito, da saúde, como pensadores, como institutos, fortalecendo nossos instrumentos jurídicos para proteger essas crianças. Mas uma coisa em cada lugar. Uma coisa em cada lugar. O que nós precisamos entender é que sim, né? É um assunto sério. Eu ouvi uma deputada, que agora não sei o nome, mas deve ter em algum lugar salvo, que ela disse o seguinte: nós não negamos que existe alienação parental, mas isso é um problema que deve ser trabalhado de forma do psicólogo. Me desculpa, senhora. A senhora não sabe nada de violência psicológica contra filhos alienados. A senhora deveria, no mínimo, parar para escutar o Morte Inventada. Que foram filhos de pais separados que doaram as suas próprias histórias, superaram a sua vergonha, a sua dor, para contribuir com uma sociedade mais justa. Exatamente. Entende? Então, assim, quando as pessoas dizem que isso não tem problema nenhum, que isso é irrelevante, isso é sério, porque nós perdemos crianças e adolescentes com suicídio.
porque não suportam serem usados na disputa entre pai e mãe, porque não conseguem viver no conflito de lealdade. Então, tem pessoas que dizem, conflito de lealdade não existe. Me desculpe, vamos estudar. Porque contra a ignorância, graças a Deus, existe estudo. Não existe falsa memória. Desde quando que não existe falsa memória? É óbvio que existe falsa memória. Existe falsa memória boa, existe falsa memória ruim. Nós não contamos para as crianças todos os dias os contos de fadas? Quem não sabe a cor do seu vestido predileto da princesa do conto de fadas? Isso é uma memória. Eu nunca vivi num castelo, mas se eu fechar os meus olhos, eu me lembro do castelo onde eu vivia quando me contavam histórias. Eu tenho a história do Zeca Careca. Todos os meus afilhados, que são 10, até os grandes, conhecem a história do Zeca Careca. Porque eu conto repetidamente para eles a mesma história desde quando eles eram pequenininhos. Agora, negar as coisas porque eu não aceito algo, bom, isso aí é muito superficial, não cabe mais na nossa sociedade. Não cabe mais esse retrocesso. Não cabe mais essa falta de proteção. Nós não podemos admitir isso. Eu não consigo aceitar que no momento que nós vivemos, com internet, com informação, com acesso a informações, a gente possa aguentar pessoas querendo distorcer fatos reais. E isso que é um afronto pessoal, profissional, contra colegas estudiosos, contra o próprio judiciário. Eu confesso para vocês que eu sou uma advogada que reconheço que existem muitas falhas, sim, no processo do judiciário, que nós precisamos aperfeiçoar. Precisamos aperfeiçoar. Precisamos aperfeiçoar o instrumento técnico, precisamos aperfeiçoar o conselho tutelar, precisamos aperfeiçoar toda a rede de proteção, depoimento sem dano, depoimento especial. Precisamos efetuar. Agora, nós temos responsabilidade na nossa fala. Nós não podemos dizer, em hipótese alguma, que uma lei de proteção está sendo usada para entregar milhares de filhos para pais pedófilos. Porque essa responsabilidade, Terezinha, eu quero que seja verificada pelo Ministério Público. Perfeito, eu doutora quero que o Melissa. Ministério Público faça essa investigação. Porque Mais se dois esses filhos comentários. estão com esses pais, eles precisam ser retirados, certo? Com certeza. A doutora Clara Marisa Santos de Freitas colocou parabéns pela live. A doutora Maria Cristina Marcelo, parabéns, doutora Melissa Teles Barufi, pelo tema. Precisamos manter a lei de alienação parental. Parabéns, Terezinha Tarcitano, pela condução da live. Eu acho que já estamos realmente nos aproximando aqui do final, já estamos com 1h10 de live. Gostaria de dizer que a próxima live vai acontecer na terça-feira que vem, dia 29 de junho, às 20 horas, com o advogado Rafael Canterge, associado do IARDES e conselheiro federal da OAB. Ele vai falar sobre o tema o papel da advocacia na gestão de crises. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prade. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço imensamente pela participação de todos e a participação especial da querida advogada Melissa Teles Barufi, que hoje falou sobre um tema tão especial ligado à lei de alienação parental, mitos e verdades. A sua fala final. Bom, eu estava procurando aqui no computador, mas não vai dar tempo. Eu quero convidar vocês para quem não conhece, conhecer um videozinho, né, que está disponível. Acho que depois te convido para a gente colocar embaixo, que é o seguinte: pai, estou observando você. É um menino que questiona o pai e conta para ele que ele está observando o pai, né? E às vezes os pais não se dão conta que eles estão sendo observados. Então, assim, quando tu ama, pai, eu estou te olhando. Quando tu trata bem uma pessoa, eu estou te observando. Então, que a gente saiba que nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão nos observando. Nós estamos servindo de exemplo. O que nós estamos fazendo hoje, talvez amanhã, eles vão estar repetindo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente
precisa ter muita empatia, né? Com Para a gente certeza. começar realmente a modificar as situações. Então, Terezinha, para minha fala final, obrigada. Um beijo no coração de todos. E amo esse espaço, e aqui me sinto em casa, né? Falo realmente com o coração, falo com muita emoção, e porque eu, Nota-se. né, eu trabalho com proteção desde os meus 13 anos. Eu faço isso porque é o que me movimenta a vida. No relatório está escrito que mesmo que a gente tivesse uma criança sendo abusada por conta da lei, a lei deveria ser revogada. É verdade. Quem Mas quiser não ler para esse ser revogada, manifesto, mas ser melhorada, né? Porque assim, eu não quero mais viver numa sociedade onde existe crianças e adolescentes, idosos e mulheres sendo violadas diariamente. Eu não quero viver. Por exatamente, isso com que certeza. eu tento contribuir com muita responsabilidade, com muito humor. E faço meus agradecimentos a cada colega, a cada profissional hoje dedicado nesse país a estudos da proteção de forma responsável. Tá? Em Então, muito relação a obrigada, esse Oriades. manifesto contrário à revogação da lei de alienação parental, pode ser encontrado na página no site da doutora Melissa Teles Baruffi e também no site blog do IARC. A todos, em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradecimento especial a todos os participantes e a doutora Melissa Teles Baruffi. Boa noite e amanhã a live vai estar postada no canal do YouTube. Beijo para todos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.